Deixa eu te fazer duas perguntas. Qual é mais fácil você parar? Uma bicicleta ou um caminhão, se os dois estiverem na mesma velocidade? E a segunda, se você atirar contra um alvo de madeira, a bala vai penetrar mais ou menos do que caso você tivesse jogado ela com a tua mão? A resposta para essas duas perguntas é óbvia, mas você sabe o que a física tem a dizer sobre isso? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Então, vamos analisar os dois casos que a gente tinha. No primeiro, que você tem o caminhão e a bicicleta, os dois estão na mesma velocidade, mas a massa do caminhão é muito maior. Já no caso da bala, os dois projéteis têm a mesma massa, só que a velocidade de um deles é muito maior. Então, tem uma grandeza na física que relaciona esses dois conceitos de massa e de velocidade, e é justamente esse conceito que explica o porquê que é mais difícil de você parar um caminhão e o porquê que a bala que você usou, um revólver, uma pistola para atirar, ela vai penetrar mais do que a que você jogou com a tua mão. Essa grandeza é chamada de quantidade de movimento. E a letra que a gente usa para descrever a quantidade de movimento na física é a letra Q, tá? E a letra Q, que é a quantidade de movimento, é definida como massa vezes velocidade. Um detalhe importante aqui é que, como a velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial, ok? Uma característica dessa quantidade de movimento é que, se você não tiver nenhuma força externa resultante agindo sobre esse sistema, a quantidade de movimento vai ser conservada. O que significa isso? Significa que no início e no final ela vai ser a mesma, tá? Então, essa grandeza, na ausência de força resultante externa, ela se conserva, ela é conservada, tá bom? Mas aí você pensa, no caso da bala e do projétil, da bala e do alvo, por exemplo, a velocidade da bala não diminuiu? Se a velocidade diminuiu, a quantidade de movimento não diminuiu também? Sim, só que você tem que considerar o sistema inteiro na hora de você falar dessa conservação da quantidade de movimento, ok? Qual que é o sistema? Bala mais alvo. Então, se você somar a quantidade de movimento tanto da bala quanto do alvo, eles vão se conservar, ok? Na ausência de forças externas. E por que na ausência de força resultante externa? Tá? A palavrinha resultante é muito importante, porque você pode ter forças, mas se elas se anularem, a força resultante vai ser zero. Veja bem, a quantidade de movimento é definida como massa vezes velocidade. Se você tem uma força externa, uma força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ora, se você tem uma força, então você vai ter uma aceleração. Se você tem aceleração, você tem uma variação na velocidade, e se você varia a velocidade, você varia a quantidade de movimento. Mas isso do sistema. Então, se você variar a quantidade de movimento do sistema, aí você não vai estar tendo a conservação da quantidade de movimento. Isso acontece por causa de uma força. Existem casos em que isso acontece, e daí você tem que considerar o tempo em que essa força age para você saber o quanto que a tua quantidade de movimento vai variar. Isso a gente chama de impulso. Mas esse é um assunto para uma próxima aula, ok? Então agora, vamos resolver um exercício sobre esse tema? Pause o vídeo e tente resolver esse exercício. Conseguiu resolver? Então vamos conferir.
Um projétil de 5 gramas é disparado por uma pistola a uma velocidade de 355 metros por segundo contra um alvo metálico disposto sobre uma base móvel de massa total 65 gramas. Sabendo que a bala fica alojada no alvo, desprezando a resistência do ar e supondo a distância de disparo suficientemente curta a ponto de ignorarmos efeitos gravitacionais sobre a bala, qual a velocidade aproximada do recuo do alvo? Bom, primeiro vamos montar uma tabelinha aqui para a gente anotar os dados que o exercício deu e aí vamos analisar qual que é a física por trás desse exercício. Vamos tentar imaginar o que vai acontecer nesse caso, ok? Então, montando uma tabelinha aqui, a gente tem o projétil e a gente tem o alvo, né, que o exercício deu aqui, ó, projétil e o alvo. E a gente vai ter a massa dos dois, a gente tem uma velocidade inicial dos dois. Com massa e velocidade inicial a gente consegue calcular então a quantidade de movimento inicial. E a gente, depois que a bala atinge o alvo, a gente vai ter uma velocidade final de cada um deles. E junto com a massa a gente consegue calcular a quantidade de movimento final. Okay? Então vamos primeiro encontrar os valores. A massa do projétil é 5 gramas. Tá? Aqui eu só vou colocar 5, mas é em gramas. E a massa do alvo é 65 gramas. A velocidade inicial do projétil é 350 metros por segundo. E a velocidade inicial do alvo é 0, porque ele está inicialmente em repouso, ok? Dessa forma, a gente pode calcular, então, a quantidade de movimento de cada um deles. Aqui, 65 vezes 0 dá 0. 5 vezes 350 dá 1750. E a velocidade final dos dois vai ser a mesma, que a gente pode chamar de V. Por que ela vai ser a mesma? Porque na hora que a bala atinge o alvo, o exercício está me dizendo que ela fica alojada no alvo, ou seja, ela gruda no alvo e elas começam a se mover com velocidade constante, ok? Desculpa, velocidade constante não, velocidades iguais. Os dois vão se mover juntos com velocidades iguais, que a gente vai chamar de V. Então, a minha quantidade de movimento final aqui vai ser massa vezes velocidade, que é 5V. E no caso do alvo, 65 vezes o V, né? Então, 65V. Então, agora, gente, para a gente resolver o exercício, que é calcular a velocidade aproximada de recuo do alvo, a gente precisa calcular este V aqui, certo? E como que a gente vai fazer isso, então? A gente vai usar o conceito de conservação de quantidade de movimento e resolver a equação para encontrar o V, ok? Então vamos colocar aqui na fórmula. Se a gente tem a conservação da quantidade de movimento, então a gente tem que o Q inicial é igual ao Q final, ok? O Q inicial, ele é a soma de todas as quantidades de movimento envolvidas no nosso sistema. Então no início eu tenho 1750 e eu tenho 0. 1750 mais 0 dá 1750. E no final a mesma coisa. No final eu tenho 5V e 65V. Então, fazendo este mais esse, né, a quantidade de movimento do projétil mais do alvo, eu tenho então 70V. Isolando o V nesses dois casos, então eu vou ter que V, que é igual a 1750 dividido por 70. Esses zeros aqui eu posso cortar e eu fico então com 25 metros por segundo. Gente, eu espero que a explicação tenha sido clara e se você ficou com alguma dúvida, posta aqui nos comentários, beleza? Até a próxima aula!